O passado não acabou. Ele só está esperando alguém encontrar a última peça do quebra-cabeça. E o mais curioso é que, mesmo com arqueologia, documentos, satélites e análises modernas, algumas respostas continuam fora do alcance. Hoje, você vai ver 10 mistérios históricos que desafiam gerações de pesquisadores. Alguns têm pistas fortes. Outros têm teorias demais. Mas todos têm algo em comum: ainda não existe a prova final. Então, prepare-se. Porque, às vezes, a história não apaga seus segredos. Ela os esconde muito bem. Em 10º lugar, está o manuscrito Voynich. Escrito no século XV, ele parece um livro de outro mundo. Seus símbolos não pertencem a nenhuma língua identificada, e suas páginas trazem desenhos estranhos de plantas, diagramas e figuras enigmáticas. Durante mais de 100 anos, linguistas, criptógrafos e curiosos tentaram traduzi-lo. Nada. O mais fascinante é que estudos recentes sugerem que o livro não foi obra de uma única pessoa. Pelo menos 5 mãos diferentes teriam participado da escrita. Isso torna o caso ainda mais humano. Não é só um código indecifrável. É um objeto real feito por pessoas reais que ainda nos deixa sem resposta. No 9º lugar, vem a colônia perdida de Roanoke. Em 1587, um grupo inglês se estabeleceu numa ilha que hoje faz parte da Carolina do Norte. Quando o governador John White voltou, 3 anos depois, encontrou o assentamento vazio. Sem corpos. Sem batalha evidente. Só uma palavra: Croatoan. Desde então surgiram teorias de todo tipo. Fuga. Assimilação com povos nativos. Fome. Doença. Talvez deslocamento para outra área. Mas nenhuma hipótese fechou o caso com certeza absoluta. Roanoke continua assim porque tem uma pista, mas não tem o desfecho. E, sem o desfecho, a colônia permanece perdida no tempo. Em 8º lugar, os príncipes na torre. Em 1483, os jovens Eduardo V e Ricardo de Shrewsbury desapareceram na Torre de Londres, num dos episódios mais sombrios da monarquia inglesa. A grande pergunta nunca saiu de cena: quem ordenou o desaparecimento deles? E onde estão os corpos? Séculos depois, 2 esqueletos infantis foram encontrados e enterrados na abadia de Westminster. Mas exames posteriores levantaram dúvidas. A idade exata, a identificação e até a interpretação dos ossos continuam debatidas. É um caso onde poder, silêncio e política se misturam. E quando a política entra no lugar da prova, a verdade costuma desaparecer junto. No 7º lugar, a sala de âmbar. Chamavam de tesouro desaparecido em 27 caixas. Esse painel luxuoso, feito de âmbar, ouro e espelhos, foi desmontado pelos nazistas em 1941 e enviado para Königsberg. Depois, no fim da guerra, some dos registros históricos. O último relato confiável costuma ser datado de 12 de janeiro de 1945. Depois disso, restaram só cenários possíveis: incêndio, bombardeio, bunker secreto, evacuação ou naufrágio. Cada teoria parece plausível por um momento. Mas nenhuma entregou a peça decisiva. E esse é o ponto. Quando algo tão famoso desaparece, não some só um objeto. Some uma parte inteira da memória mundial. Em 6º lugar, o disco de Festo. Encontrado em Creta, em 1908, ele é um disco de argila com símbolos impressos em espiral. Parece texto. Mas ninguém chegou a uma tradução consensual. O problema é brutalmente simples: ele é quase único. Falta um equivalente de pedra de Roseta, faltam textos paralelos, falta contexto suficiente para provar qualquer leitura. Sem isso, cada tentativa vira debate. E cada debate, uma nova camada de mistério. O disco de Festo nos lembra que, às vezes, não basta encontrar algo antigo. É preciso encontrar o conjunto certo de pistas para que a história finalmente fale. No 5º lugar, a escrita do Vale do Indo.
Entre cerca de 2600 e 1900 a.C., uma das grandes civilizações da antiguidade deixou inscrições curtas, densas e ainda indecifráveis. Em muitos casos os sinais são poucos. O maior exemplo frequentemente citado tem só 17 caracteres. E sem um texto bilíngue, o problema fica quase impossível. Em janeiro de 2025, o governo de Tamil Nadu chegou a anunciar um prêmio de $1 milhão para quem decifrar a escrita. Isso mostra como o enigma continua vivo. Não falta interesse. Não faltam esforços. Falta a chave. E, sem a chave, uma civilização inteira permanece sem voz. Em quarto lugar, o túmulo de Cleópatra e Marco Antônio. A busca concentra atenções em Taposiris Magna e também em estruturas submersas na região. Faz sentido. Terremotos e mudanças no litoral alteraram a geografia do Egito ao longo dos séculos. Em 2022, a equipe de Kathleen Martinez anunciou achados ligados ao período e um túnel de cerca de 1,3 quilômetros apontando para o mar. Mais recentemente, mergulhos revelaram grandes estruturas subaquáticas. Tudo isso alimenta a esperança. Mas esperança não é confirmação. A tumba ainda não apareceu. E enquanto ela não surgir, o casal mais famoso do Egito seguirá envolto em especulação, romance e dúvida histórica. Em terceiro lugar, o túmulo de Gengis Khan. Esse talvez seja um dos não encontrados mais impressionantes da arqueologia. O líder mongol morreu em 1227, e a tradição ao redor de seu enterro parece ter favorecido o sigilo. Há quem diga que a busca por sua tumba talvez contradiga a própria intenção do conquistador de permanecer oculto. Pesquisadores usam satélites, prospecção remota e imagens de alta precisão. Ainda assim, o problema central permanece: não existe um mapa histórico confiável do local. Sem um ponto de partida sólido, a busca se torna enorme. E o silêncio da estepe continua mais forte do que qualquer teoria. Em segundo lugar, o túmulo de Alexandre, o Grande. Poucos nomes carregam tanta lenda. Fontes antigas sugerem que seu corpo teria sido levado para Mênfis e depois para Alexandria, onde existiria um complexo funerário visitado por figuras célebres da antiguidade. Mas Alexandria mudou demais. Terremotos, ocupações sucessivas e transformações urbanas podem ter apagado qualquer rastro visível. Ao longo dos anos, surgiram hipóteses e até anúncios de descobertas. Nenhum, porém, foi aceito de forma universal pela comunidade acadêmica. E isso é o que mantém o mistério tão forte. Não estamos procurando apenas um túmulo. Estamos procurando um símbolo perdido do poder antigo. E agora, em primeiro lugar, o naufrágio de Anticítera e o famoso mecanismo chamado de primeiro computador. Encontrado no fundo do mar, ele é uma maravilha incompleta. Restam apenas fragmentos corroídos, cerca de 1/3 do conjunto original. Mesmo assim, o que sobreviveu já mostra engrenagens, inscrições e uma complexidade que desafia qualquer expectativa para a antiguidade. Ainda hoje, especialistas tentam reconstruir suas partes perdidas e entender todo o seu funcionamento. E o mistério só aumenta porque o próprio sítio continua revelando novidades. Em 2024, uma expedição relatou a descoberta de uma parte importante do casco do navio. Isso levanta outra pergunta: se o lugar ainda entrega pistas, o que mais está escondido lá embaixo? No fim, essa contagem regressiva revela algo maior do que respostas perdidas. Ela mostra que a história não é uma linha reta. É um campo cheio de lacunas, teorias, documentos incompletos e objetos que resistem ao tempo. Em alguns casos temos nomes. Em outros temos ruínas. Em outros só silêncio. Mas esse silêncio não é vazio. Ele é convite. Porque cada mistério não resolvido nos lembra que investigar o passado ainda faz sentido. E talvez essa seja a maior verdade de todas: quanto mais a gente escava, mais a pergunta muda. E se a resposta estiver no lugar errado o tempo todo?
Qual desses mistérios você investigaria primeiro? Deixe nos comentários.